Oi, gente! Esse é o episódio de número 25 do podcast do Tambor Carioca. E hoje o assunto é raízes brasileiras. Pois bem, vou falar uma coisa que é o seguinte. As matérias-primas do tambor carioca são a música brasileira e a língua portuguesa. E você concorda com isso? Claro, É? claro. A gente realmente, o que a gente trabalha com o tambor carioca na nossa música, né, tem a ver com esse assunto que a gente vai falar hoje, né, da onde vem essas misturas, né, como que surgiu, como que a gente tem esse resultado tão rico, né, na nossa música, dessas influências de culturas diferentes, do início, né, da criação mesmo do Brasil, né, da nossa... Além dessa coisa da mistura dos povos, né? Eu diria que a nossa música brasileira é rica também, porque a nossa língua portuguesa é muito rica. Que eu acho que o fato de a gente ter uma língua tão bonita e tão rica faz com que a nossa música já comece bem, né? Já além essa troca cultural que houve no Brasil, né? Toda essa riqueza da nossa cultura brasileira, a gente tem como matéria-prima uma língua das mais bonitas e das mais ricas, né? Que é resultado também dessas influências, né? Pois é, já foi dito que todos nós somos poliglotas, porque afinal de contas temos no nosso vocabulário palavras de outras línguas. E até tenho aqui, eu estou com um livro aqui, vocês vão escutar o barulhinho, talvez, ó, o barulhinho. Tem um livro aqui que é um livro grande. Barulho bom de livro. Continuem comprando livro, o livro é muito bom. Esse livro é muito bom, porque é um livro do Sérgio Correia da Costa e se chama Palavras Sem Fronteiras, que é um livro que faz um apanhado de palavras que estão em várias línguas, né? E com o português aconteceu a mesma coisa. Bom, com o português, a gente fala, em várias línguas, a gente fala palavras de outras línguas. A gente fala aqui no Brasil pizza, folclore, menu, que é meni, né? Judô, futebol. Hoje em dia a gente deleta um arquivo. Né? Então são todas as palavras que vieram de outros idiomas e faz com que o nosso idioma fique cada vez mais rico. Né? Aqui no Brasil, o português também ficou mais rico com as palavras dos nossos índios, dos nativos, né? E como carioca, pindaíba, pororoca e perereca. São palavras divertidas, né? E dos negros trazidos à força como escravos, herdamos também muitas palavras, como cafuné, dengo, quitanda e muvuca. Na gastronomia também a gente encontra, né? Tem Muitas coisa, palavras, muita coisa. Enfim, todo mundo... Até, aliás, como a título de curiosidade, no período colonial, que foi entre 1530 e 1822, o povo falou o que se chamou de língua geral, que era uma de origem tupi e que era o idioma principal falado entre os séculos 17 e 18. Falava-se mais a língua geral do que o português nessa época. E com a nossa música também aconteceu isso, né? Também aconteceu essa mistura. Como a gente falou, ela é o resultado, né? Uma soma da mistura das culturas europeia, africana e americana. Exatamente. O convívio entre os portugueses, indígenas e africanos fez com que houvesse uma intensa troca cultural. É claro que isso demorou um tempo para dar resultado, até mesmo para ser compreendido e estudado. No início, os portugueses achavam a música africana, assim, de um modo geral, chamavam de batuque, né? Que era uma generalização, pois os negros não eram de um mesmo lugar, não falavam a mesma língua e, portanto, eram culturas diferentes. Para o português, né, aquilo tudo era muito difícil de compreender, pelo menos no começo, isso é o que eu imagino. Né? Uhum. Então, eles tinham esse nome genérico de batuque, mas provavelmente os negros que tocavam aquilo ali, eles estavam tocando as coisas da África ali, os seus ritmos africanos e como eles eram de diversas procedências, né, deviam ser diversos ritmos também. Eles já tinham uma diversidade dentro da própria cultura, né, Exatamente. africana. Né,
o Brasil recebeu escravos de regiões diferentes da África. Bom, e com o passar do tempo, essas manifestações que poderiam parecer difusas, confusas para o olhar europeu, né, foram tomando forma, identidade. Daí que foram surgindo alguns ritmos que nós temos hoje em dia. Maracatu, samba, né? E mais tarde o samba, né, como exemplos. Aí tem uma coisa interessante aqui, uma frase que eu peguei do Araújo Porto Alegre, que hoje é o nome de uma rua, né? No Rio de Janeiro, no centro da cidade. Ele falava o seguinte: o caráter da música brasileira deve sua melodia à harmonia da língua nacional, mas ainda à imaginação tão sensível desse povo que nasceu músico. Ah, que lindo! Adorei essa frase. Linda. Exatamente. É uma coisa que a gente pensa, né? Quando a gente fala de música, às vezes a gente pensa só na parte musical das melodias, harmonias, mas esquece que tem a música, ela é feita com a letra, né? Com a poesia, e a poesia ela é baseada numa língua, né? Uhum. Se a gente tem uma língua rica como a portuguesa, isso facilita muito o trabalho, né? Sim, sim. Né? Bom, quando os portugueses chegaram ao Brasil, na época isso aqui não se chamava Brasil, né? Já viviam aqui milhões de índios. Até aquele famigerado dia 22 de abril de 1500, todos os dias eram dias de índio, né? Uhum. E eles já tinham as músicas deles, né? Seus instrumentos. Os índios, inclusive, eram várias culturas diferentes, várias línguas, né? Uma coisa assim muito grande. Eram milhões de nativos distribuídos em diversas tribos, com diversas culturas e diversas línguas. Mas todos eles tinham essa coisa da música, né? Os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão e os cantos. Para os índios a música sempre foi muito integrada já à vida deles, né? Não era uma coisa à parte. Né? A música para os índios faz parte do dia a dia, dos rituais, né? Sim. Tem alguma coisa de quando eles nascem também, tem uma música que é a música deles, não me lembro direito, né, exatamente essa história, mas eles têm como fosse um canto, né, de cada um. Eles têm os cantos de rituais, né? Quando eu gravei aquele disco do Eclipse, Jumping from Springbirds, a gente usou um tema que era um ritual para afastar os maus espíritos, que eles cantavam provavelmente em situações de doença, que eles não compreendiam como uma doença, né, do corpo, mas como uma doença da alma, alguma coisa de espírito. Eles cantavam para afastar os maus espíritos, né? É a música muito integrada na vida, né? Assim, não é a música como algo à parte, é sempre integrado. Muito legal. E é muito legal. A partir de 1530, que é quando começou a colonização do Brasil, o Brasil foi descoberto, né, esse descoberto entre aspas, né, ele foi oficialmente descoberto em 1500, mas a colonização só começou a partir de 1530, né, e começaram a vir os europeus, especialmente os portugueses. Lembrar que no Brasil naquela época não era só português que vinha, não. Né? Com os portugueses já vinham pessoas às vezes de outros países e tinha os piratas franceses que vieram muito aqui no Brasil, levar o pau-brasil, etc. E aí, nessa época, os portugueses, como de uma forma geral, acho que os europeus todos, ouviam músicas religiosas, como o canto gregoriano, né? Hinos, aqueles hinos militares, inclusive, também, né? A música renascentista, que tinha sido... já estava rolando o Renascimento ali, né? E a medieval, né? E a medieval, que a Idade Média estava ali, tinha ainda era muito presente nessa época que é chamada período moderno, né? Enfim, mas o primeiro grande nome da música brasileira surgiu depois. E é pelo menos o que a gente tem registrado, né? E o nome dele era um padre chamado José Maurício Nunes Garcia,
que é conhecido como José Maurício, né, na intimidade. Ele nasceu em 1767 e morreu em 1830. Então ele viveu uma transição entre o Brasil colonial e o Brasil império, né? E o padre José Maurício, ele era muito bem visto. Ele fazia música sacra e tudo, mas ele era um músico de muito respeito na época. Bom, aí a partir do século XVIII o pessoal ainda estava falando a língua geral, lembrar disso, né? Nos anos 1700, aquela época da mineração, da busca do ouro, né? Das cidades mineiras, aquela coisa toda, né? O Brasil se interiorizando cada vez mais com os bandeirantes, aquela coisa toda, né? Nessa época havia dois tipos de música no Brasil, a modinha e o lundu. A modinha, ela nasceu em Portugal no século XVII e veio para o Brasil justamente no século XVIII. E a modinha, ela é um tipo de música que mistura a música popular com a música erudita, né? Ela é uma mistura desses dois gêneros, né? De duas áreas. É muito... Esse termo erudito e esse termo popular são termos que eles são muito difíceis, às vezes, de aplicar sempre, porque, às vezes, uma coisa, numa época, é popular e depende da época, né? Depois ela deixa de ser popular. Sim. Passa a ser até erudita, né? Né? Eu tomo como exemplo assim, o jazz, né? O jazz era uma música para dançar. Houve uma época que as pessoas, a garotada ia dançar jazz nos salões de dança. Depois com uma coisa muito restrita a um público cada vez mais restrito, assim, mais, né, erudito, de certa forma, né? E aí, o lundu, que era o outro gênero, né? Nós tínhamos a modinha, o lundu, ele era um gênero, um tipo de música que veio dos negros, né? E que fazia parte daquelas músicas do batuque, né? Que estavam surgindo ali no Brasil. A gente tem muita música que a gente chama de afro-brasileira, algumas músicas foram até criadas, desenvolvidas no Brasil por africanos. Depois, esses africanos foram depois tendo os filhos, nascendo aqui, já eram brasileiros, mas ainda eram muito ligados à África, né? Uma grande miscelânea, né? É uma pena que na época não tinha ninguém para registrar isso com tanto porque precisão, quanta né? coisa deve ter sido perdida, né? Muita coisa, muita informação e assim, estudar a música brasileira é uma coisa muito complicada porque ela é muito rica, né? A gente tem uma música com muita coisa, mas porém falta um pouco assim as fontes, não se tem certas muito... coisas são incertas, né? Não tem porque foram assim... épocas que as pessoas não registravam, né? Então, né? E assim, provavelmente, né, no século XVIII, esses dois gêneros, né, a modinha de um lado e o lundu do outro, talvez tenham começado a se misturar. Porque apesar de todo o problema do convívio, né, dos negros serem escravizados, né, o português opressor e tudo, e o índio, de certa forma, nessa época já começou a ficar mais afastado, né? Apesar de todos esses conflitos, né, eu acho que começou a ter realmente, acho que o português deve ter começado a se interessar pelos batuques, pelos cantos, né, dos africanos, né, e de certa forma os africanos também deveriam se interessar pela música europeia que os portugueses apresentavam, né, mostravam. De alguma forma sendo natural absorver, né, o convívio ali dos dois lados, absorvendo de alguma forma as culturas. Exatamente, né? exatamente. As diversidades, enfim. No século XIX, né, a corte portuguesa, fugindo de Napoleão, que chegou a invadir Portugal, a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro. Né? Então vieram Dona Maria, Dom João, seus filhos, né? E foram milhares de pessoas
que abandonaram Lisboa e vieram para o Rio. E eles trouxeram não só as joias, as roupas, os móveis, né? Mas trouxeram a cultura deles, né? E com eles vieram as músicas que eles ouviam, que eles tocavam, né? E aí começou, e eram as músicas da época, eram valsas, polcas, mazurcas, escotes, habaneira, as óperas italianas e francesas e a quadrilha. Quando a gente fala de quadrilha, a gente pensa em quadrilha de São João, né? A quadrilha de São João, ela tem origem realmente veio com a corte portuguesa, mas o ritmo não é esse. A dança que veio, né? O ritmo que é tocado na quadrilha é o arrasta-pé. E o ritmo quadrilha é outra coisa, então? Não, a quadrilha é a dança, que é uma dança de origem francesa que tem uma origem inglesa. Isso vai lá, né? A gente até falou isso no podcast sobre festas juninas. E aí todas essas influências, todas essas músicas, né? Foram chegando e sendo tocadas aqui no Brasil. Lembrar que nessa época, e até não muito tempo atrás, para você ouvir música, alguém tinha que estar tocando. Certo. Né? Não havia LP, não havia os CD, não registros, havia internet. Então era mais comum as pessoas tocarem piano ou violão ou alguma coisa, porque era a única forma de se ouvir música, tinha que ter alguém tocando ali na hora. Né? Então, essas músicas todas, né, foram sendo tocadas aqui pelos brasileiros, pelos músicos brasileiros, pelas pessoas em geral, não necessariamente músicos profissionais. E aí foram os brasileiros foram tocando do jeito deles, né? Toda aquela e continuando aquela mistura, e foram dando origem a alguns gêneros musicais que até hoje existem, né? Que é o choro, o machixe e mais tarde um pouco o samba, né? Essas influências nunca pararam. Até hoje a gente é influenciado pela música internacional, né? A música brasileira, ela está sempre viva porque ela está sempre sendo recriada, né? Pelas diversas influências. Mas já no finalzinho do século XIX, início do século XX, as pessoas no Brasil já ouviam ragtime, tango e um pouquinho depois o jazz. Mas tudo isso... Estou tossindo porque eu estou falando demais. Mas o mais importante, né, para a gente aí é essa descoberta de que dessa raiz mesmo, né? O interessante é quando a gente começa a ver a fundo o que foi a nossa origem mesmo, né? A gente já nasceu com essa diversidade, já nasceu com essa influência, né? Exatamente. E hoje em dia a música, óbvio, e cada vez mais pela facilidade de estar em contato com qualquer lugar do mundo, né? Facilidade de informação e tudo mais, com certeza a gente sofre influências o tempo todo, né? Mas a grande coisa interessante do Brasil, né, é como a gente já nasceu com essa riqueza, né? O que eu considero assim, um tesouro. Sim. A nossa música realmente não tem igual, né? E não é à toa que a música brasileira é tão apreciada. Né? E assim, a música brasileira, ela é uma das mais ricas do mundo. Isso. E a gente tem esse privilégio. A única coisa que assim, ela só não é mais internacional, e aí não é não considero isso um problema, porque nós cantamos em português, né? Porque não é uma língua tão internacional quanto o inglês. Se nós cantássemos em inglês, a música brasileira teria um alcance talvez maior por ser melhor compreendida, né? Mas eu não acho que deveríamos cantar em inglês. Não, de forma alguma. É só fazendo uma comparação, né, em relação a por que talvez, né, as músicas inglesa, apesar né, de que é muito comum as pessoas gostarem de ouvir em português mesmo, né? Não importa se estão entendendo a letra ou não. É muito comum o estrangeiro gostar de ouvir
a gente cantar em português realmente, porque gostam da sonoridade da nossa língua. Né? Principalmente as músicas bem típicas daqui, como samba e tudo isso, porque a nossa língua ela é naturalmente ritmada. Nós Você fala somos isso, uma língua que tem muito, né, as próprias consoantes, né, que dão essa quebra, que dão esse ritmo, e a nossa língua, ela naturalmente tem isso. Então, ela é boa para esses tipos de música, né? Também. Enfim, e no nosso CD, o CD do Tambor Carioca, ou Todas as Cores, que a gente já falou, né, em outro podcast só sobre ele justamente tem esse nome, Todas as Cores, remetendo a isso, né? Essas várias influências. Várias influências, exatamente. E ele é um CD que tem diversos ritmos mesmo, né? A gente abre o álbum com o Ijexá, que é chamado Todas as Cores. Isso. Que a letra até fala, né, disso. Canta aí um pouquinho. Vai da mistura. Vai da mistura de todas as raças, pintura de toda a raiz. Não, errei. Vai da pintura de todas as raças, mistura de toda a raiz, que tem o mestiço mesclado, povo do nosso país. Vai do encontro distinto de toda a riqueza que há, da força do instinto de fazer vir o que virá. Todas as cores, todo o Brasil, povo de cantos mil. Todas as cores, todo o Brasil, povo de cantos mil. Lembrando que a gente não está editando, não, hein? Está cantando ao vivo. Ela até errou a letra, voltou, né? Essa música ela diz muito esse negócio da miscigenação, que é importante, né? E a gente tem, apesar dela não ter sido feita de uma forma pacífica, né? A gente tem uma dívida, uma dívida enorme com esses povos que foram oprimidos, né? A gente ainda... Achei que você estava falando que a música não tinha sido feita de forma pacífica, não entendi nada. Não. Bom, outro gênero musical que tem no CD Todas as Cores é o samba, que o samba tem uma disputa, né, para dizer quem que criou o samba, se nasceu na Bahia, no Recôncavo Baiano, ou se ele nasceu no Rio de Janeiro. O que se aceita hoje em dia mais é que o samba realmente nasceu no Recôncavo Baiano, mas aqui no Rio de Janeiro foi criado o samba urbano, né? Que aí surgiu esse samba que a gente toca. E o samba, como toda música, costuma evoluir. E o samba, desde dos primeiros registros até hoje, ele sofreu diversas influências, evoluiu. Passou até classificações diversas também, classificações diversas e também e distanciou do machixe, que é um dos gêneros antecessores do samba. A gente também tem uma música que é o carimbó, né? Carimbó é que a gente faz que se chama carimboca, né? Então faz essa mistura, né, de ser um carimbó com sotaque carioca. Exatamente. Na verdade, a faixa carimboca, ela é mais uma homenagem ao carimbó, ao estado do Pará, a Belém do Pará e ao povo do Pará, do que um carimbó em si. Na verdade, do que querer fazer com fidelidade, né? A gente faz uma homenagem, a gente cita algumas coisas típicas do Pará, da cultura paraense, mas é só no refrão que a gente ousa tocar um pouco do carimbó. Mas como a gente, da mesma forma que quando eu falo assim do pernambucano, né, a gente fez um carimboca, que é um carimbó tocado por carioca, né, com devido respeito, né? E aí a gente tem uma música que é a Ciranda da Vida, que é a música da Patrícia, que é linda. Você podia cantar um pedacinho dela. A vida num segundo me dá um mundo pra cirandar. Canto pra qualquer flor
de toda cor, qualquer lugar, visto qualquer caminho e num desvio vou te encontrar. Pelos quatro cantos do mundo vou rodar, imitar a dança da vida ciranda. Pelos quatro cantos do mundo vou rodar, imitar a dança da vida ciranda. Exatamente. Ciranda é uma música que tem origem em Portugal, mas a nossa ciranda, né, ela surgiu no estado de Pernambuco. Dizem, né, que é uma das danças mais bonitas do Brasil, apesar de toda a simplicidade dela, né, é uma das danças mais graciosas, né, É linda. que dizem. E é um ritmo muito gostoso de tocar, de dançar, de cantar e tudo mais. Nós já falamos tem um episódio que a gente fala dessa música, Ciranda da Vida. Tem um episódio que a gente fala do primeiro show em que o público formou uma ciranda para, né, uma roda de ciranda. Uma roda e ficou dançando. Bom, a gente também gravou um baião, que é uma música que ainda vai merecer um episódio, mas ainda não teve episódio especial dela, que é No Meio do Caminho, que é uma música que eu gosto muito, que a Patrícia pode dar uma canjinha agora. Vou cantar o refrão só, então, ou quer que cante o iniciozinho? Não, pode ser. Tô no meio do caminho, não vou voltar. A vida corre e eu quero dançar. Tô no meio do caminho, não vou voltar. A vida corre e eu quero dançar. Isso é muito legal. Essa música tem inclusive aquela frase: o meio do caminho não é o fim, né? É. Que é muito legal. Bom, o outro gênero musical que nós tocamos é o maracatu. E aí, aproveitando, mais barulhinhos de livro aqui, ó. Eu tenho um livro que eu ganhei do meu grande amigo Joca Rodrigues, que é um livro chamado Maracatu, Baque Virado e Baque Solto, que é de dois autores, é o Climério de Oliveira Santos e o Tarcísio Soares Rezende. É um livro, eu acho assim, um dos livros mais importantes de música brasileira, porque... Olha o barulhinho dele, ó. E é bonita a capa. É bonito, ele é bem bonito, porque ele tem transcritos vários maracatus de baque virado e baque solto, desde a melodia até o mineiro, que é como eles chamam o ganzá, no maracatu de baque virado. Então tem transcrição de todos os instrumentos, inclusive a melodia, tirados assim gravados com grupos, nações de maracatu, né? Gravados em loco. Então para mim, que sou baterista, percussionista e gosto sempre de pesquisar, é um livro fundamental, né? Esse livro aqui é da série Batuque Book. Bom, e o outro gênero musical que nós tocamos, brasileiro, é a capoeira. Que a gente também já fez um episódio só sobre capoeira, contando um pouquinho da história da capoeira, que é outro presente, né, dos negros que vieram escravizados para o Brasil e trouxeram para o Brasil, né? A capoeira que é uma coisa que mistura, né, música, dança e artes marciais. E é um dos maiores símbolos do Brasil, né? Não existe hoje em dia a capoeira é também uma coisa internacional que a gente vê no mundo inteiro. Sim. Né? Grupos de vários países, pessoas de vários países praticam capoeira. Né? A gente tem assim o samba, que é o maracatu, o samba reggae, a capoeira, né? Esses símbolos brasileiros, né? A caipirinha, né? Isso tudo virou coisa internacional, né? São, como é que chama? Símbolos brasileiros, né? E que você vê muito no exterior. Sempre quando você viaja para o exterior, a bossa nova, sempre quando você viaja no exterior, você conhece milhões de pessoas que conhecem, às vezes, profundamente
essas nossas coisas, né? Especialmente na música, né? A nossa arte sendo realmente um retrato da gente, né? Eu Que diria que a bom que caipirinha esse também é uma coisa que a, faz. ca- A a caipirinha caipirinha, ela bate, a caipirinha não é. bate, assim, faz muito sucesso também. Caipirinha tem, o pessoal assim, a gente vê muito, quando a gente viaja, e até em filme que a gente vê, volta e meia tem alguém fazendo caipirinha, né? A gente viu pouco tempo a gente viu uma série, não me lembro, tem uma cena que a pessoa fala, vou fazer uma caipirinha, lembra? Lembra, Eu não me lembro qual foi a série, mas teve assim, ó, Agora, eu fico pensando assim, né? O que que a gente faz com tanta coisa boa, né? O que que a gente faz com essa riqueza que a gente tem de ritmos? Então, eu, como cantora, assim, eu sinto isso, que eu tenho bem essa raiz, assim, brasileira, porque eu não sou uma cantora que fale, eu só gosto de cantar samba, ou eu só gosto... Eu gosto disso tudo. Eu gosto disso tudo, eu gosto exatamente. dessa mistura, eu gosto da música brasileira com tudo isso que ela tem. Uma cantora que tinha muito isso era Clara Nunes, Clara né? Nunes, é. Eu me considero Clara Nunes nesse sentido, assim, sabe? Porque a gente fica muito pressionada, às vezes, a ter uma cara, né? Ficar Você é fechada num cantora de rótulo. quê? Eu sou cantora brasileira, de música brasileira. E dentro desse ser cantora de música brasileira, né, eu me permito realmente cantar vários ritmos, vários gêneros musicais assim dentro disso, né, sem precisar realmente delinear que seja só samba ou só, né? Exatamente. E me encanta isso, assim, eu gosto mesmo, eu gosto de ser uma cantora que faz essa mistura mesmo, né? Estou me lembrando de uma coisa, a gente está falando da internacionalização da música brasileira. Quando a gente foi tocar lá no festival, nos 2 anos que nós tocamos lá no festival de Coburgo, né, na Alemanha, era um festival de samba na Alemanha. Né? E ali, era samba reggae, maracatu, tinha capoeira, tinha tudo isso. E eram grupos de vários países. Né? Eu, em 93, eu fui representar o Brasil em 2 festivais de jazz no Chile. Um em Santiago, na capital, e o outro em Vinha del Mar. E eu conheci um músico chileno chamado Antônio Restucci, né? E com ele e com o pianista Carlos Aguirre, a gente formou um grupo lá internacional e a gente tocava uma composição dele, chileno, né? Era um choro, né? Ele compunha choro. Ele tinha essa coisa assim, né? A gente, quando foi tocar a última vez que nós fizemos a turnê europeia, o Zé Miguel. O Zé Miguel. Era um admirador. O Zé Miguel hoje português. postou tocando lindamente Cartola no violão. Ele é um apaixonado pela música brasileira também, muito legal. Eu me lembro também, na primeira vez que eu fui a Portugal, a gente foi com os músicos numa casa de shows, ali entre o Rossio e o Bairro Alto, ali perto da Ladeira da Glória, ali. E era um grupo de Cabo Verde. Aliás, eu vou mandar um abraço para os nossos ouvintes de Cabo Verde. Né? A gente está prometendo, tem coisa aí, vindo aí, entre Brasil e Cabo Verde. Hein? Só o pessoal aguardar. Mas era um grupo de Cabo Verde que tocava samba. Eu assisti o show, achei incrível. Né? Assim, então, o samba, o Brasil, ele tem essa coisa, a nossa cultura é muito rica, né? E ela está aí no mundo inteiro, né? E é legal que também outra coisa, só para a gente fechar também, quando a gente fez o 3º encontro internacional de samba aqui no Rio de Janeiro, que era promovido pelo Jair Miranda, que foi lá na cidade do samba e tudo mais, eram representantes de escolas de samba de vários países, né? Tinha a Finlândia, que faz um carnaval com várias escolas de samba, carnaval super organizado, cantado em finlandês. Né? Você só escuta lá quando eles botam um papagaio, um samba, o resto é tudo em finlandês, eu não entendo nada. E tinha que eu conheci também, um representante de escolas de samba do Japão. Então, assim,
Assim, a música brasileira, a cultura brasileira, ela está aí, né, no mundo inteiro, graças à riqueza que ela tem. Né? E acho que não tem momento mais oportuno da gente valorizar, né, buscar aí na arte, nessas raízes, mesmo, né, nas nossas raízes, o que o Brasil tem de potência, né? E a gente não deixar isso esquecido, não deixar isso apagado, e se orgulhar disso, se valer disso enquanto artistas, né? E eu diria o seguinte, em termos de música, de cultura, o Brasil é um gigante, né? Sim, sim. Que a gente use essa potência, né, para a gente, para isso ser a cara do Brasil, né? Que a cara do Brasil seja essa potência, essa riqueza, sempre valorizando tudo o que influenciou, né, na nossa arte, na nossa cultura. Acho que é isso. Exatamente. Falamos muito. E antes de terminar, assim, deixando o recado o seguinte, toda sexta-feira tem uma base de percussão nova que eu publico no meu canal no YouTube. Essas bases são usadas para músicos e dançarinos, profissionais amadores, professores e estudantes para praticar. Né? São bases que ficam vários minutos para você tocar junto, dançar junto. É muito bom para quem quer assim também ter uma noção melhor desses ritmos, né? Assim, então o Sérgio recentemente publicou as bases de percussão, todas ligadas aos ritmos. Como era o mês de São João, né, de festa junina, esses ritmos que são ligados à festa junina. Então, teve o shot, baião, chachado e arrasta-pé. E é bom que a gente vê, né, define melhor, né, quais são esses ritmos que nem sempre a gente sabe. A gente fala que tudo vem ritmo de festa junina, e não é, né? Outra coisa é o seguinte, nós temos 2 cursos que estão na plataforma Hotmart, que são eles, o Caixa Brasileira e o curso de surdo. Quem quiser fazer... Para quem não sabe, né, o que é o curso na plataforma Hotmart, é um curso que o Sérgio faz... ele é um curso completo que você compra e tem os vídeos e tem o material da apostila e fica com ele para sempre, para todo sempre. Exatamente. Como eles chamam, né, de vitalício. E você pode fazer as aulas quando e como quiser, né, em casa, e enfim, então esses cursos, e eles são num valor super em conta, né, super possível para todo mundo, e a Hotmart bota essa coisa também de parcelar e tudo mais, então é uma forma boa. E se você quiser estudar teoria musical focada em ritmo, eu publico toda segunda-feira um vídeo do meu curso chamado A Teoria do Ritmo. E a gente estava falando de Cabo Verde, eu queria mandar um abraço para 2 cabo-verdianos, né? Que são nossos ouvintes. Exatamente. Um é o Elda Gonçalves, tá? Um abraço para você, Elda. E o outro é o Alcides Gonçalves. Então, legal. Um abraço brasileiro para vocês e que a gente possa fazer muitas coisas juntos, né? Muito então, legal, é isso aí. Muito legal. Então, um beijo da família Tambor Carioca. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Até.